Cássio Lisandro Teles. Eu fui presidente da subseção de Pato Branco por 2 vezes, de 95 a 1997 e depois de 2004 até 2006. Ocupei também a função de vice-presidente da Seccional do Paraná, presidente também na gestão 2019-2021 e conselheiro federal da Ordem. Tenho uma história muito ligada à Ordem dos Advogados do Brasil, subseção, Seccional do Paraná e Conselho Federal. A instalação e criação da Vara da Justiça Federal em Pato Branco, ela teve um período de muita luta, de muita história, um período até razoável, de muita reivindicação, eu diria assim. Em 1995, quando eu assumi a subseção, nós, na diretoria local, resolvemos colocar como uma das nossas metas a criação da Vara Federal em Pato Branco. E naquela época nós iniciamos realmente a nossa luta, levamos ao Tribunal Regional Federal a reivindicação, né? E concomitantemente, e isso eu digo que após nós fazermos o pedido em Porto Alegre, a subseção da OAB de Francisco Beltrão, ela também resolveu reivindicar uma vara federal em Francisco Beltrão. E é interessante que na época existiam 2 grandes lideranças com muito destaque no cenário nacional, que eram oriundas de Francisco Beltrão e de Pato Branco. Por Francisco Beltrão havia o deputado Euclides Scalco, que depois veio ocupar a chefia da Casa Civil, no governo Fernando Henrique Cardoso, e por Pato Branco era prefeito, na época, o ex-ministro da Saúde, Alcine Guerra. Então eram realmente pessoas com uma projeção nacional. E evidentemente que, dentro da rivalidade que existe entre Francisco Beltrão e Pato Branco, tanto o ministro Euclides Scalco como o ministro Alcine Guerra, eles resolveram encampar também a luta pela criação da Justiça Federal. E foi uma corrida. Francisco Beltrão acabou sendo contemplada com a criação da Vara Federal e Pato Branco ficou para trás, não conseguiu naquela ocasião, né? Mas nós não desistimos, nós continuamos entendendo que Pato Branco merecia, sim, ter a sua vara federal. É importante, né? Eu tenho hoje 37 anos de profissão, né? Então é importante que a gente registre até para as pessoas entenderem, né, como é o significado da ida da Justiça Federal ao interior do Paraná. Eu, quando comecei a advogar, eu tinha que ajuizar as ações que envolviam entes federais aqui em Curitiba, porque só existia a vara federal em Curitiba, né? Havia em Londrina também, havia em Maringá, mas a região sudoeste do Paraná, ela ficava na competência aqui da vara de Curitiba. Então, naquela época, tudo era feito com máquina de escrever, com processo de papel, né? Tudo era enviado pelo correio. E, obviamente, que ajuizar uma ação em Curitiba era difícil, né? Pato Branco fica a 420 quilômetros de Curitiba, né? Bom, aos poucos, a Justiça Federal foi sendo interiorizada e criou-se, então, a Vara da Justiça Federal de Foz do Iguaçu. Eu até lembro muito bem quando se criou, porque nós fomos deslocados daí para Foz do Iguaçu e até assumiu a Vara da Justiça Federal em Foz do Iguaçu um amigo meu de faculdade aqui em Curitiba, que hoje é ministro do STJ, que é o Dr. Joel Ilan Paciornik. E eu até fui lá visitá-lo uma ocasião, porque eu passei, como advogado, a estar sob a jurisdição da Vara Federal de Foz do Iguaçu. Ainda era longe, Foz do Iguaçu a Pato Branco são 350 quilômetros. Depois criou-se a Vara da Justiça Federal de Cascavel, e aí nós passamos a Cascavel, e mais adiante criou-se a Vara Federal em Guarapuava, e nós passamos a Guarapuava. Aí criou-se a Vara
em Francisco Beltrão e Pato Branco passou a competência territorial de Francisco Beltrão. Mas como eu disse, dentro da rivalidade que existe entre as duas cidades também, e é uma competição muito saudável, né? São ótimas cidades as duas. Nós acabamos ainda indo atrás, né? Prosseguindo na luta para que Pato Branco tivesse a sua vara da Justiça Federal. E engajamos os prefeitos da região, os deputados, né? Todas as lideranças, deputados federais, né? E aí nós resolvemos adotar por estratégia, né, uma conduta até bem curiosa, né? Aonde tinha alguma coisa acontecendo sobre instalação de vara, inauguração de alguma coisa que envolvesse Justiça Federal e que o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região viesse ao Paraná, nós íamos lá. Pato Branco sempre estava lá, né? E isso foi uma luta de anos, né? Continuou sendo uma luta de anos. Bom, eu até recordo que uma ocasião, neste prédio aqui, quando foi inaugurado este prédio aqui, que é a sede da Justiça Federal do Paraná, era presidente do tribunal, eu acho que o ministro Teori Zavascki. E nós viemos aqui na inauguração, né? E então nós convidamos o presidente Teori Zavascki para ir a Pato Branco. Ele falou que iria e marcamos então a data para ele se dirigir até Pato Branco. E ele esteve lá com uma comitiva, né? E até fiquei bastante feliz porque ele dedicou 2 dias para ficar conosco lá, que era coisa rara, né? Mas foi uma visita muito agradável, né? E na época eu também recordo que nós procuramos pesquisar um pouquinho da vida do presidente Teori, e a gente descobriu que o presidente Teori, ele havia nascido numa cidade próxima ali de Pato Branco, né? Fica no estado de Santa Catarina, mas Pato Branco faz divisa praticamente com Santa Catarina, que era Faxinal dos Guedes. É uma cidade que fica aproximadamente 120 quilômetros de Pato Branco, né? E pesquisando sobre a vida dele, sobre a infância dele, então vimos que ele tinha nascido lá, e eu lembro que então resolvemos dar de presente ao presidente Teori um quadro que até foi pintado por uma artista da cidade de Pato Branco, uma arquiteta também, Ádia Figueiredo, que era esposa de um advogado, e era um quadro que ele retratava uma paisagem muito típica lá de Faxinal dos Guedes, que era os pinheirais, né? A nossa região tem muito pinheiro e lá também tinha muito pinheiro. E quando nós demos aquele quadro ao presidente Teori, ele ficou emocionado. Ele falou: olha, realmente isso aqui remete à minha infância, né? Lembro, né, da minha terra, lembro das madeireiras lá na minha terra. E ele ficou muito contente quando a gente presenteou. Bom, ele passou o dia todo conosco e fomos visitar alguns prédios já para que pudessem servir uma futura instalação de vara federal, mas na época não tinha nada, porque para criar a vara federal precisava a lei federal, né? Então nós não tínhamos sequer uma sinalização de que haveria a criação da vara federal. Mas o presidente foi lá, a gente ficou muito animado com a visita dele, né? Vou contar também outro fato pitoresco, né? Porque o presidente Teori era uma pessoa assim, de uma simplicidade, né? E de uma cordialidade enorme, né? Ele brincou muito com todo mundo lá, ele fez amizade com o prefeito, né? E à noite daquele dia, quando ele passou o dia todo conosco, havia uma exposição, uma feira em Pato Branco, lá no Parque de Exposições, e a gente convidou ele para ele dar uma circulada lá, né? Ele falou: ah, eu vou lá. Estava lotado, acho que tinha até algum show com algum cantor nacional, né? Lá nos pavilhões estava cheio de gente, e o ministro foi lá e
andou por todos os lugares, fez questão de cumprimentar todo mundo, né? E nós havíamos nessa pesquisa descoberto que ele também havia sido conselheiro do Grêmio, lá em Porto Alegre. Ele era torcedor do Grêmio, né? E resolvemos dar uma camisa do Grêmio para ele lá dentro do pavilhão, lá no Parque de Exposições. E quando demos a camisa, ele novamente ficou muito alegre, né? E contou histórias do Conselho do Grêmio, da diretoria do Grêmio, enfim, fez vários comentários e ele falou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar minha camisa e vou vestir essa aqui, porque essa aqui, para mim, é uma farda, né? E ele vestiu a camisa do Grêmio e ficou todo o passeio dele lá pela exposição, vestido com a camisa do Grêmio, né? Então a gente criou ali com o presidente uma amizade, né? Uma ligação muito forte, né? E a gente continuou indo nas solenidades, quando havia inauguração, né? E quando chegou o ano de 2003, né, começou uma movimentação no Congresso Nacional para ter mais varas federais. No Brasil todo, e aqui a quarta região também seria contemplada. E aí é que reacendeu mesmo a nossa esperança, né, de que Pato Branco teria a vara da Justiça Federal. Bom, aí nós fizemos realmente uma movimentação bem intensa, né? E reunimos de novo todas as lideranças políticas, né? E fomos a Brasília, né? Eu até recordo que numa ocasião, eu não sei se foi 2002, 2003, mas houve uma ocasião, inclusive, que nós saímos em 3 delegações de Pato Branco. Uma foi a Brasília, falar com o ministro Paulo Costa Leite, que era o presidente do STJ, outra veio aqui na direção do foro, e a outra delegação foi lá para Porto Alegre. No mesmo dia saímos os 3, em missão, né? Nosso objetivo era que essa lei contemplasse realmente Pato Branco. Bom, a lei foi apresentada e Pato Branco não estava. Não aparecia o nome de Pato Branco lá como uma sede de vara federal. Mas essa lei trazia uma novidade que as anteriores não tinham, que era a possibilidade do tribunal ele definir algumas varas aonde ele queria instalar, né? Então poderia o presidente ele destinar essa instalação. E aí eu recordo que nós ainda muito esperançosos, né, fomos ao Congresso para tentar fazer com que Pato Branco já saísse nessa lei com a destinação da vara da Justiça Federal. E lá no Congresso, o senador Osmar Dias era uma liderança forte, né? Ele encampou também essa nossa reivindicação. Na época, eu acredito que o deputado Fernando Jacobo estava fazendo o primeiro mandato, mas também ajudou muito, encampou essa nossa luta, né? E me lembro que o relator dessa proposta na Câmara era um deputado da Bahia, chamado Coriolano Salles, né? E nós fomos lá conversar com o deputado e explicamos que era Pato Branco, a nossa luta, né? Bom, foi que quando foi apresentada a proposta em plenário para votação, eu acho que o deputado Jacobo apresentou lá uma emenda para colocar Pato Branco e o relator, que era o deputado Coriolano Salles, acabou encampando. E aí a lei saiu com a previsão de que Pato Branco teria a sua vara federal, né? Isso foi em 2003 que a lei foi aprovada, né? Em 2004, então, vem a questão, vem realmente a instalação, né? Vem a oportunidade, então, da instalação. Aí eu acredito que quem era diretor aqui, eu estava já como presidente da subseção. De novo, era o meu segundo mandato. Acredito que o diretor do foro, acho que era o Dr. Nicolau Conquel, né? Era o Dr. Nicolau, era o diretor do foro. E aí ele foi lá visitar Pato Branco, a gente também percorreu aqueles prédios que a gente já havia apresentado ao presidente Teori, né? E eles definiram, então, um dos prédios e a prefeitura, na época, ela deu
eu acredito que foi um grande incentivo, né? Porque a prefeitura disse, olha, o prefeito era o prefeito Clóvis Paduan, que havia percorrido conosco nessas viagens, ele ia junto, foi a Porto Alegre, lá no tribunal, visitou o presidente, recebeu o presidente Teori lá em Pato Branco, então ele sabia bem de toda essa movimentação e ele queria também que Pato Branco tivesse essa vara da Justiça Federal. E aí o prefeito disse, olha, para assim, estimular vocês a virem rápido, a prefeitura vai assumir o aluguel do local que vocês escolherem aí para instalar a subseção. E de fato, a prefeitura cumpriu esse compromisso, teve que passar pela Câmara, para a Câmara poder aprovar isso também. Havia na época, a Câmara era presidida pelo Dr. Dirceu Pereira, que hoje é advogado, era vereador, aprovou, tinha também o vereador Nereu Ceni, que tinha sido presidente anterior, foi uma pessoa que também andou muito conosco por todos os lugares, né? Estava bem envolvido, engajado, enfim, todas as lideranças estavam assim muito engajadas e envolvidas nessa luta. Todo mundo queria muito a vara da Justiça Federal. E aí, realmente acabou que nós tivemos em 2004 a instalação, né? Nossa primeira juíza lá foi a doutora Luciana Veiga de Oliveira, que hoje acho que é a juíza diretora do Foro aqui do Paraná. Foi a nossa primeira magistrada lá, né? Lembro muito bem da doutora Luciana lá em Pato Branco, né? E todo mundo super entusiasmado, as pessoas estavam muito alegres com aquela realização e a gente sempre dizia, né, que aquilo era algo que traria para a população muita tranquilidade, muito conforto, mais acessibilidade, facilidade de acesso à justiça. Eu até recordo, pela minha advocacia, né, a gente não via muitas ações previdenciárias lá. Quando instalou a Justiça Federal, começaram a surgir também as demandas de natureza previdenciária. Então, veja que a população ela passou a ter assim uma maior facilidade de acesso à Justiça Federal e, portanto, essas ações previdenciárias também começaram a surgir. É importante que a gente contextualize sempre, né, este momento recordando o seguinte: era um momento em que nós não tínhamos ainda o processo eletrônico do jeito que nós temos hoje, o acesso ao judiciário ainda era feito pela via do papel, né? Ainda era uma época em que as pessoas tinham que viajar para fazer uma audiência, por exemplo, né? Então, você imagina o que era, né, para um cidadão humilde, um aposentado, né, uma pensionista, ter que sair da cidade, procurar um advogado e fazer uma audiência fora, ir para Cascavel, ou Foz do Iguaçu, ou Guarapuava, né? Então, realmente, com a criação da Justiça Federal, eu digo que o acesso à Justiça Federal se tornou efetivo, porque até então era algo que poderia se acessar, mas com este grau de dificuldade enorme que eu estou mencionando. Então eu acho que realmente aí a população passou a conhecer o que é a Justiça Federal, passou a saber que ela poderia demandar nas questões envolvendo entes federais lá na Justiça Federal em Pato Branco, e isso trouxe uma enorme facilidade, né? Quem esteve lá para fazer a inauguração foi o desembargador Elcio Pinheiro de Castro. Ele esteve representando o presidente, que era o desembargador Vladimir Passos de Freitas, né? Então esteve lá ele. Eu lembro que também foi o desembargador Tadac Hirose, esteve lá conosco também, e foi, na época era o juiz Sérgio Tejada Garcia. E ele foi lá com uma missão. Ele esteve lá porque logo em seguida ele falou para nós lá, comunicou inclusive na noite lá que nós estávamos inaugurando, que haveria um treinamento para os advogados para o processo eletrônico nos juizados especiais federais. Bom, todo mundo ficou pensando o que é o tal de processo eletrônico, né? Porque não havia. A Justiça Estadual não tinha ainda processo eletrônico, né? Na Justiça Federal aqui do Paraná, foi uma das primeiras varas
que no juizado especial passou a ter assim a única via de acesso ser a do processo eletrônico. Para nós foi uma grande novidade aquilo lá. Mas ajudou muito também, porque a gente, como foi precursor, a gente também como advogado começou a se ambientar, se adaptar e rapidamente, né, a gente passou a trabalhar de uma maneira bem tranquila com o processo eletrônico. Na Justiça, na Vara Federal mesmo, era ainda processo físico e continuou um bom tempo processo físico, né? Então ficou lá nos 2 dias seguintes o Dr. Sérgio Tejada Garcia fazendo um treinamento para os advogados. Nos reunimos lá no auditório da Vara Federal. Tá interessante que o prédio comportava até um auditório, né? Então já tinha, era um prédio bacana assim para receber a estrutura da Vara Federal lá. Então ele fez lá esse treinamento e nós já passamos a trabalhar na competência do juizado especial com processo eletrônico, né? Na época era prefeito realmente então o Clóvis Paduan, que era ainda aquele que tinha ido conosco, né? Essas lideranças que eu falei, deputado federal era o Fernando Jacobo, era Dirceu Pereira era o vereador, Nereu Ceni também era vereador, que ajudou muito, enfim, várias lideranças. Mas eu acho que realmente foi a advocacia que puxou esse trem, né? A advocacia esteve sempre na frente, ela sempre procurou liderar este movimento e eu vejo que foi um movimento assim que teve um excelente resultado. A gente teve que lutar muito, não foi fácil não, porque foram, veja, de 95, quando surgiu a ideia, até 2004, quando realmente concretizou a instalação, quase 10 anos de luta, né, de reivindicação, de batalha. Então por isso que a gente tem um carinho muito grande pela nossa Vara Federal, porque a gente sabe, nós advogados, especialmente quem milita há mais tempo, sabe que isso foi fruto de uma união, né, uma união entre a comunidade, entre as lideranças políticas, entre a advocacia, a própria magistratura por meio do Tribunal Regional Federal, porque eu acredito que depois de tanto ver nós em tantos lugares, como viam os presidentes, acho que chegou uma hora que eles diziam, mas tem que ter Vara Federal em Pato Branco, não é possível. Esse povo vai aonde a gente está, né? E pede, né? E realmente a gente teve. E eu destacaria também o fato de que, embora a gente tenha um envolvimento da classe política, como eu relatei aqui, muito forte na criação da Vara em Pato Branco, nós nunca tivemos nenhuma divergência de ordem política, né? Uma hora era alguém que estava ocupando o cargo de prefeito ou deputado de um partido, outra hora era outro partido, mas a Vara Federal de Pato Branco, ela estava acima de toda e qualquer divergência política. Todas as lideranças, elas trabalhavam para que isso acontecesse. E evidentemente que eu não posso esquecer aqui também que essa foi uma reivindicação regional. Todos os prefeitos dos municípios abrangidos pela Vara Federal de Pato Branco forneceram cartas, declarações, as entidades, Rotary, de clubes de serviço, Lions, né, sindicatos, todo mundo. Quando nós vimos que Francisco Beltrão havia conseguido a sua Vara Federal, nós procuramos nos organizar de uma maneira tal que eu recordo bem, nós fizemos de certa feita, um dossiê para mostrar que Pato Branco merecia ter a Vara. Nós fizemos um levantamento de todas as ações que envolviam entes federais e que estavam na Justiça Estadual das comarcas da região. E, olha, foi um dossiê, e aí, obviamente, também com dados estatísticos do município, do PIB do município, a arrecadação, a importância da região, e isso deu, olha, mais de 500 folhas. Nós entregamos esse material lá no tribunal em Porto Alegre, entregamos ao presidente do STJ, o ministro Paulo Costa Leite, também levamos esse dossiê, e acredito que aquilo, de certa forma, também fez com que essas autoridades vissem que não se tratava ali de uma mera reivindicação, era uma reivindicação de uma cidade que era polo, que era destaque
na região e que necessitava ter essa estrutura, né? Então, eu diria que hoje, quando nós vemos aí a Vara Federal em Pato Branco completando seus 20 anos, né? 20 anos, a gente tem que se orgulhar, a gente tem que dizer que isso transformou bastante a vida das pessoas. Foi uma criação de uma estrutura pública necessária e que eu, repito, ela promoveu cidadania, ela permitiu facilidade no acesso ao Poder Judiciário, permitiu que as pessoas reivindicassem os seus direitos perante os órgãos federais, permitiu que a advocacia também trabalhasse de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais assim, confortável e nem correndo todos os riscos que a gente corria, estando em estrada para fazer audiência, sair de casa, né? Às vezes chegar no lugar e não conseguir fazer audiência por algum motivo, perder viagem e assim por diante. Então eu acho que também para nós advogados isso facilitou o nosso dia a dia, facilitou a nossa vida profissional.